Ô Nath, com todo respeito ao Scarpa e deixando a lesão entre parênteses, né? Que ele se recupere logo, que ele possa voltar o quanto antes, pela saúde, pelo bem dele. Mas podemos dizer que a passagem do Scarpa, de modo geral, foi uma decepção no Galo? Tiago, eu acho que o início do Scarpa foi muito positivo, né? Ele teve um impacto imediato no time, com assistências, com gols, muito participativo. Mas o tempo foi passando, as trocas de treinadores, essas trocas constantes também, né? Cada treinador trabalha de um jeito, tem um estilo. A gente sempre ficou naquela. O Scarpa pode jogar melhor por dentro, sendo o camisa 10 típico, articulando, armando as jogadas. O Scarpa vai melhor jogando mais pelo lado do campo e puxando para dentro, né? Já jogou na direita, já jogou na esquerda, alternou muito de posição também no Atlético em função dessas mudanças de treinador. Então, houve momentos em que ele rendeu mais, depois ele trocava de posição, acabava se sacrificando até um pouco, mas a reta mais recente agora do Scarpa, aí de fato ela é decepcionante, né? A gente pode dizer que em 2026, pelo menos, ele não teve impacto positivo na equipe, por isso era cotado para sair. E aí é até meio complicado falar dessa forma, espero que não me entendam mal, mas dentro dos jogadores que o Atlético tem no elenco e que não vinham sendo aproveitados, o Scarpa era uma boa moeda de troca, né? Porque a gente sabe do talento, é ainda mais novo, tinha mercado no Brasil, existiam outras equipes interessadas e o mais interessante para o Atlético acelerar o seu processo visando, né, novas chegadas aí no meio do ano, era justamente já começar a encontrar caminhos possíveis para jogadores como o Scarpa, né? E aí quando você sabe antecipadamente quem não fica, você consegue também trabalhar melhor no mercado para buscar uma reposição. Agora o Atlético, né, tem que ajudar no tratamento dele, a gente torce para que ele se recupere o mais breve possível e que se ficar para o restante dessa temporada, quem sabe, né, ele ainda não consegue ajudar o clube, recuperar o seu bom futebol, porque talento a gente sabe que ele tem. É isso, boa recuperação ao Scarpa, né? Como eu disse, gente, o ser humano, o atleta, a pessoa é uma coisa, o jogador, o desempenho é outra, precisamos separar essas análises. Pedro Abílio vai falar da análise do Barba Domingues para escalar o Galo para amanhã, hein? O que faz o Atlético para amanhã? O Galo também lançou um plano para ter o torcedor de baixa renda de volta à Arena MRV. O Galo chamando a massa para prestigiar o time na Arena MRV. Falando no Galo, gente, Atlético e Cruzeiro jogam hoje na semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Olha que legal, podemos ter uma final mineira, um Atlético e Cruzeiro na Copa do Brasil Sub-17. O Galo faz jogo de volta da semifinal contra o Curitiba. O jogo é às 15h no Couto Pereira. Galo venceu a ida, fez 3-0 na Arena MRV. Já o Cruzeiro enfrenta o Atlético Paranaense, 19h na Arena do Jacaré e Sete Lagoas. Na ida, lá em Curitiba, o Cruzeiro arrancou o empate por 1-1. A finalíssima da Copa do Brasil Sub-17 vai ser em jogo único, marcado para terça-feira que vem. Seria muito legal, né? Ter um Atlético Cruzeiro. Tomara que o Galo passe pelo Curitiba e o Cruzeiro pelo Atlético Paranaense. É o duelo de mineiros e paranaenses. Ô, Nath Fiuza, e aí? Todo mundo em campo nessa reta final. A Sul-Americana, né? Quando a gente, olha, colocou a terceira força, a terceira importância, a terceira relevância pro Atlético na temporada, mas quando vai afunilando, vai dando esse gostinho, né? De, poxa, vamos ganhar, de vamos classificar, de vamos avançar na competição. E dentro de casa, vai com todo mundo, segura. O que você pensa aí, Nath? E tem que ter essa ambição mesmo, né, Tiago? Um time grande como o Atlético tem que entrar nos jogos para vencer, para conquistar bons resultados, para ir avançando, para sonhar com títulos, independentemente de qual seja a competição. Mas, sendo bem franca, eu não acredito que o Atlético tenha, neste momento, elenco para brigar em 3 frentes. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. E assim como o Alê, eu coloco também a Copa do Brasil à frente da Copa Sul-Americana, em prestígio esportivo, também recompensa financeira, né? Isso tudo, acho que a Copa do Brasil tem um peso maior. Mas a gente sabe que vai vir uma janela aí no meio do ano e o Atlético tem a pretensão de se reforçar. Se isso realmente acontece, você já estando classificado para a parte aí dos playoffs, do mata-mata, né? A coisa já começa a andar melhor. E aí você já consegue vislumbrar um cenário mais positivo para brigar em todas as frentes. Hoje, se você me perguntasse qual jogo é o mais importante da semana para o Atlético, eu te responderia que é o Corinthians no
no final de semana. Então, se eu sou o Barba Domingues e tem alguém com um desgaste maior, com um risco maior, eu seguraria na Copa Sul-Americana, ainda que seja um jogo decisivo, para poder jogar o Brasileirão. O Atlético está na frente do Corinthians, o Corinthians é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, mas são só 3 pontos. Tá tudo muito embolado nessa parte intermediária para baixo da tabela. Agora, tendo os atletas saudáveis disponíveis ali, eu não mudaria muito o time. Já falei aqui em outras oportunidades que eu não sou a favor de poupar todo mundo. Então, eu acho que você tem que ter uma base e aí você faz trocas pontuais de acordo com o desgaste. Se tiver que privilegiar um jogador ali para um jogo na semana, a meu ver, deveria ser o jogo contra o Corinthians. Mas acho que ele está correto em tentar colocar um time o mais forte possível amanhã e ver o que acontece, né? E esperar reforços no meio do ano para no segundo semestre, estando de fato classificado para a parte do mata-mata, contar com reforços para daí conseguir brigar melhor em todas as competições, né? Vamos lá, sem mais delongas, vamos trazer aqui notícia de Fred, notícia de Lucas Ferreira, notícia do Rômulo e, por fim, notícia do Roberto Pereira, tá? Vamos falar de cada um deles, explicar a situação de cada um, o que foi dito nos últimos dias, as negociações envolvendo o Clube Atlético Mineiro. Lembrando que a janela está chegando, né? A parada da Copa também está chegando e aí começa a aquecer o mercado e a gente sabe que o Galo vai fazer movimentações aí no meio desta temporada, beleza? Primeiro nome que eu quero falar com vocês aqui é sobre o Rômulo, tá, gente? Rômulo, ele zagueiro, tem contrato com o Galo até dezembro de 2027, tá? Estava e está ainda emprestado ao Sporting B de Portugal, tá? Lembrando que ele tem contrato de empréstimo até 30 de junho, ou seja, ele tem mais um mês e mais tem 41 dias ainda para cumprir, tá? O empréstimo dele no Sporting B, não tem jogado tanto, não conseguiu vaga no Sporting A, tá? Não teve como é que eu posso dizer? Uma performance muito boa lá nesta equipe de Portugal, tá? Não se destacou muito, tá? Vai estar de volta agora em julho, vai se reapresentar. Eles não vão pagar os 4 milhões de euros, que é o valor do passe fixado, tá? E eu conversei ontem com a turma que toma conta da carreira dele e me foi dito já por essas pessoas que já estão no mercado buscando novas oportunidades para o Rômulo até no meio deste ano para frente, tá? Então estão no mercado buscando oportunidade para ele. Lembrando que ele tem contrato conosco até dezembro de 2027, tá? O Rômulo tem contrato conosco até dezembro de 2027, tá? Então ele tem aí mais um tempo aí para cumprir, né? De contrato com o Galo. Até o momento o Galo não sinalizou em absolutamente nada a permanência dele. O Galo não comunicou aos empresários, o Romo tá voltando aí, pode falar com ele que ele vai permanecer conosco, se a gente quer a permanência dele aí até o final da temporada. Não houve nada disso e tanto é que não houve nada disso que eles já estão no mercado buscando um novo destino pro Rômulo, beleza? Isso é claro se o Galo não virar e falar, não, pode parar aí que a gente quer a permanência dele. Até o momento isso não aconteceu, por isso que eles buscam um outro destino. Beleza, gente? Vamos lá então? Próxima notícia, deixa o like, inscreva-se no canal, gente. Tem muita gente que vem assistir os vídeos aqui, o YouTube me fala, me dá essa métrica. Muitas pessoas vêm assistir o vídeo e não se inscreve no canal, beleza? Se inscreve aí para ajudar a gente aqui nessa caminhada. Vamos para a próxima. Lucas Ferreira, tá? Ponta atacante lá do Shakhtar, notícia que veio primeiramente da ESPN, tá? E é o seguinte, foi vinculado esse nome, fui atrás, fui conversar, e o que eu ouvi? Primeiro, interessa? Tem sondagem? Tem consulta? Tem proposta? Como é que tá a situação? Não tem proposta, tem de fato o interesse, o Galo de fato sondou, eu pude confirmar que ele é um nome dentro das opções que o clube busca para o meio da temporada, mas aí vem o porém aqui agora, prestem atenção. Lucas Ferreira, neste momento, não viu com bons olhos o interesse do Galo de vir jogar aqui no Galo. Não é que ele menosprezou, não é isso. É o seguinte, o empresário dele chega para ele e fala assim, ó,
tem uma sinalização aqui do Clube Atlético Mineiro e tal, o que você acha? Aí ele, a princípio, virou para o empresário dele e falou, não, vamos tentar algo por aqui, eu prefiro continuar aqui na Europa, eu quero pegar um clube aqui na Europa, se tiver que sair do Shakhtar, vamos sair, mas continuar na Europa. Eu não vejo com bons olhos uma saída para a Europa. E o jogador, gente, está no total direito dele, tá? O jogador está no total direito dele, juntamente com o seu empresário, decidiu o futuro, decidiu o destino. Então, se ele, a princípio, não permanecer no Shakhtar, ele tem o direito de querer permanecer na Europa. Então, esse nome, a princípio, não deve avançar, tá? A não ser que o jogador mude de ideia, o que eu acho improvável, sendo que ele deve conseguir, sim, mercado lá na Europa. Tá, gente? Então, falamos do Lucas Ferreira, falamos do Rômulo, vou falar agora sobre o Roberto Pereira, tá? Roberto Pereira, 35 anos, faz 36 em janeiro, tá? Tá no Atenas da Grécia, o mesmo país de onde veio o Bernard, né? Tem contrato lá até junho deste ano, tá? Ou seja, tá no final do contrato. Existe uma possibilidade de permanência, mas essa ainda não foi fechada, não foi debatida de forma concreta. Então, por isso que começam a especular o nome dele em outros clubes, né? Aí o que eu pude apurar, gente, esse aqui não tem absolutamente nada e o Galo não tem interesse nesse atleta. Pelo menos me foi dito que não faz parte do grupo de atletas que o clube coloca ali numa lista para fazer a filtragem, fazer a observação, fazer o mapeamento e tal. Então, pelo menos esse me garantiram que não, tá? Me falaram que o Galo não tem interesse e o clube não vê esse nome como uma possibilidade de contratação, tá? Vamos ficar de olho, né? Ver se essa situação muda, mas a princípio o que eu tenho de notícia aqui é o nome que não é observado pelo Galo neste momento. Lembrando que o vídeo está sendo gravado no dia 20 de maio, na parte da manhã, beleza? Para fechar, Fred. Eu sei que vocês estão aqui também querendo ficar nesse vídeo até agora para também querer saber do Fred. Eu não sou bobo, por isso que eu deixei esse assunto por último, tá? Então deixa o like aí, se inscreva no canal, galera. Fred tem contrato até o meio de 2027, tá? Ele tem contrato lá no clube dele até meio de 2027, tá, gente? Ele tem contrato no Fenerbahçe até meio do ano que vem. Então ele tem mais um ano para cumprir lá, tá? Aí eu vou trazer algumas informações para vocês. Ele recusou, até o momento ele tem recusado proposta de renovação do Fenerbahçe, tá? E aqui a informação que eu tenho, o Fenerbahçe fez uma proposta de 1 ano de renovação de contrato de 1 ano, ou seja, ele tem mais 1 ano para cumprir, eles fizeram uma proposta de renovação para mais 1 ano, ou seja, até meio de 2028, estão entendendo? Tem contrato até meio de 27 e fizeram uma proposta de renovação por mais 1 ano, meio de 28. O Fred recusou, tá? O Fred recusou. Fred, neste momento, gostaria de vir jogar no Galo, é desejo do atleta de vir jogar no Galo, tá? Esse assunto, gente, a gente já tá falando disso aqui desde o início do ano, se eu não me engano, acho que em janeiro eu já falei de Fred aqui no canal, né? Mas enfim, só para trazer aqui para vocês o que a gente tem de momento. Então, ele tem contrato até meio de 27, ele recusou uma proposta de renovação por mais 1 ano, ele tem um salário alto lá, tem um salário alto na casa aí de 3 a 4, se eu não estou enganado, tá? Milhões de reais lá. E aí o Galo ofereceu para ele um contrato de aproximadamente 3 a 4 anos, tá? 3 a 4 anos. O Galo teria oferecido 3 e ele teria pedido 4, então fica nessa questão de 3 a 4, ou seja, é mais do que foi oferecido a ele e um salário na casa de 2 milhões de reais, tá? Quando ele, vamos lá, vamos fazer uma continha básica aqui. Ele ganhando o que ele ganha hoje até 2027 é menos do que ele ganhar, é menos do que ele poderá ganhar se ele vir para o Galo para ganhar um salário na casa de 2 milhões e ficar aqui 4 anos de contrato. Vocês estão entendendo? O mais 1 ano lá perde para 4 aqui. Então, no longo prazo, por mais que o salário mensal seja menor no Galo do que ele recebe, no longo prazo equivale e ultrapassa, tá? Então essa conta é feita em diversos momentos. Então, gente, o Galo ofereceu aí 3, ele pediu 4. Outra coisa, o Fred está em BH, isso facilita, porque você pode ter certeza que vão ter reuniões olho no olho, facilita demais a vinda dele aqui para BH. Essa casa que ele publicou ontem, ela não foi comprada, né? Ela foi construída, tá?
ele construiu essa casa, tá? É o desejo dele de ficar no Brasil, permanecer aqui com a família, ficar mais próximo, nascido e criado em Belo Horizonte. Então, gente, eu diria para você que a negociação está 2/3 encaminhada. Mas como assim, Tanaka? De onde você tirou isso? Vamos lá. São 3 partes: Fred, Clube Atlético Mineiro e Fenerbahçe. Galo, tá tudo certo. Fred, tá tudo certo. Falta a liberação do Fenerbahçe. Então, o Fred vai contar com a compreensão da turma lá do Fenerbahçe, tá? Para liberar e não se opor e não colocar pedra nesse caminho, para que facilite as coisas, que o Galo não tenha que desembolsar um valor alto e tal. Então, assim, o Fred e o Galo contam com a colaboração, com a ajuda do Fenerbahçe para fazer essa transferência mais simples. Então, o que eu posso dizer é que a negociação de fato está encaminhada. O Fred quer, o Galo quer, é um sonho do Paulo Brax trazer esse nome. O Paulo Brax quer muito, o Paulo Brax conversa com o Fred mensalmente, está sempre mantendo contato, né? O Galo vem, entre aspas, namorando esse jogador já vem um tempo. Então, existe a possibilidade muito forte, encaminhada, da contratação do Fred acontecer, porque Galo quer muito, o Fred quer muito, o Galo chegou num nível de salário bom para ele, tá? E chegou num tempo de contrato que fica bom para ele também. Mas falta, é claro, a liberação dele lá no Fenerbahçe, e ele está recusando todas as propostas porque ele quer, de fato, vir jogar no Galo, tá? Obviamente que ele não vai rasgar o contrato dele lá, né, e perder a idolatria que ele tem com a torcida lá no Fenerbahçe. Então essa situação tem que ser bem feita, bem elaborada, bem finalizada, né? Eu não vou ser irresponsável de falar para vocês aqui hoje, ó, o Fred vai jogar no Galo. Não vou fazer isso porque isso é uma falta de responsabilidade, porque precisa resolver a parte do Fenerbahçe. Se não resolver, não tem negócio. Mas tudo leva a crer que vai resolver. Mas eu cravar que vai resolver é responsabilidade minha. Eu querendo fazer aqui um exercício de futurologia e querer antecipar algo que não cabe ao Fred e não cabe ao Galo, né? Então, para não querer sair aqui falando as coisas para vocês assim, né? Eu fui o primeiro a falar. Isso aí, gente, pelo amor de Deus, né? Então, é isso. Tá encaminhado, tem boa chance, tá? Bem encaminhada a situação, 2/3 já fechado, mas falta a parte do Fenerbahçe, o que o Galo e o Fred acham que não vai ter empecilho. O Fred acha que eles vão ter um bom senso lá e não dificultar essa questão, beleza? Vamos aguardar. Qualquer novidade a gente vai trazer.